Bom, nesse experimento, a gente vai investigar dois comportamentos. Um comportamento ômico e um comportamento não ômico. No caso, a gente vai investigar o efeito da temperatura na resistência de um dispositivo. No caso aqui, a gente vai usar uma lâmpada. Então, a primeira parte do experimento, a gente vai caracterizar essa resistência para baixos valores de corrente, ou seja, até o ponto em que a gente não esquenta o filamento. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com baixíssimos valores de corrente e depois eu vou fazer um gráfico e ver se esse gráfico é linear ou não. Se eu extrapolar alguns pontos, não tem problema. Eu vou ver no gráfico o comportamento linear. Se eu sei que o comportamento é linear, eu posso fazer um ajuste linear e obter a resistência da lâmpada. E com isso, a gente vai obter uma outra constante que eu vou depois discutir pessoalmente com vocês na aula síncrona. Então vamos lá, vamos começar. Multímetro na escala de 20 mA, voltímetro na escala de 200 mV. Então vou usar correntes bem baixas. Primeiro valor de corrente e de tensão. Segundo valor de corrente e de tensão, 2,73 mA na escala de 20 mA, 3,1 mV na escala de 200 mV. Terceiro valor de corrente e de tensão, miliampere e milivolt. Não mudei as escalas. Quarto valor de tensão e corrente, também sem mudar as escalas. Quinto par de pontos experimentais. Sexto. Sétimo. Oitavo par de pontos, 15,50 miliamperes na escala de 20 miliamperes, 17,9 milivolts na escala de 200 milivolts. A lâmpada não está acendendo. Nono par de pontos experimentais. Décimo par de pontos experimentais. Podemos mudar para a escala agora de 200 miliamperes e obter mais alguns pontos. Mais alguns pontos experimentais. Só para a gente ver se vai se manter a linearidade ou não. R$ 39,3 miliamperes na escala de 200 miliamperes agora, 45,8 milivolt na escala de 200 milivolts. Mais um par de pontos experimentais, sem mudar as escalas. Outro par de pontos experimentais, também sem mudar as escalas. Mais um par de pontos experimentais. Mais um par de pontos.
Outro par de pontos experimentais. A lâmpada ainda não está acendendo. Entretanto, eu não sei se já está esquentando o filamento ou não. Ok? Ainda não é possível saber isso. Somente depois que vocês fazerem o gráfico é que vai dar para a gente ver isso. Mais um par de pontos experimentais e acho que está ok. Agora, então, eu vou tentar aumentar pouco a pouco a tensão e a corrente até que a lâmpada comece a acender. Claro que tomando cuidado para não estourar a escala do amperímetro. Pronto, já estou chegando no fundo da escala e a lâmpada não começou a acender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o amperímetro e vou mudar para a escala de 20 amperes, que é a próxima escala que ele tem. É uma escala muito grande. Vai dar um erro muito grande na medida. Porém, é o que vai nos garantir fazer todas as medidas que a gente tem. Bom, eu vou procurar aqui até o filamento começar a acender. Sem estourar a escala de 2 volts. Aqui, começou a acender o filamento. Ele começou a acender. Ok? Ele está numa cor, num vermelho pouco intenso. Então eu anotaria agora a tensão e a corrente. A tensão é 0,37, desculpa, a corrente é 0,37 ampere na escala de 20 amperes e 1,1 volt na escala de 2 volts. E a cor é um vermelho bem pouco intenso. Anotem essa cor. Aumenta um pouco mais a tensão, ele passa para uma cor um pouco mais alaranjada e a corrente é 0,40 na escala de 20 amperes e 1,38 ou 1,36 na escala de 2 volts. E a cor é um laranja. Aumenta um pouco mais. Ele passa para uma cor mais amarelada. E a corrente vai para 0,44 na escala de 20 amperes e 1,72 na escala de 2 volts. Vou passar para a escala de 20 volts agora. E aí na escala de 20 volts, eu vou aumentar mais ainda a intensidade. Vai para um amarelo bem claro. 0,53 amperes na escala de 20 amperes e 2,68 volt na escala de 20 volts agora. E vou tentar mais um ponto agora, o que seria uma cor amarela mais esbranquiçada, bem clara, né? Típico de uma lâmpada incandescente acesa, né? A corrente é 0,61 ampere na escala de 20 amperes e a tensão é 3,67 volt na escala de 20 volts. Vocês vão, depois que obtiverem a parte linear da primeira parte do experimento, em que a lâmpada não acendia, vocês vão fazer um gráfico da parte linear e obter essa resistência. Depois vocês vão fazer um outro gráfico colocando todos aqueles pontos da primeira parte, mais esses pontos da segunda parte num gráfico único, para ver o que acontece com a resistência
tendo em vista que agora a gente tem uma fonte de calor, ou seja, temos o efeito da temperatura na resistência do material. Ok? Obrigado a todos, até a próxima.